Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, professora, mentora para advogados. Estou presidente da Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato, presidente também da Comissão de Coach Jurídico e Oratória Forense, também da Subseção de Francisco Morato. E é uma honra estar aqui hoje com os doutores e as doutoras. Muito obrigada pelo convite para participar desse evento, né, desse projeto maravilhoso que é o Cultura com Você, idealizado pela Nova Cultura e Eventos da Seccional São Paulo, presidida pelo nosso querido Alexandre Rolo, doutor Alexandre Rolo. Agradeço ainda ao nosso presidente da seccional, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Agradeço também ao meu presidente da subseção de Francisco Morato, doutor Anderson Fábio dos Santos. Veja, é uma oportunidade única que nós conversemos hoje sobre um tema que ainda é bem pequenininho dentro da advocacia, ignorado, deixado de lado, mas que traz grandes repercussões nos nossos resultados. É aquele tipo de vazamento que você ignora, vai deixando, e quando vai ver, eis que a sua advocacia fica capenga, para não dizer que o seu negócio jurídico quebra. Por que, Fernanda? Do que nós vamos tratar hoje? Bom, nós vamos tratar da gestão de pessoas na advocacia. Como os doutores bem sabem, a advocacia, e eu tenho trazido isso nas palestras que venho ministrando para os doutores, a advocacia é um empreendimento jurídico. Advogar é diferente. Mas quando você abre uma advocacia, você abre um negócio, você abre um empreendimento jurídico. E esse empreendimento jurídico, diferente da mercantilização, que seria aquele lado, aquele viés negativo, né? De você só ver resultado, dinheiro, 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 não. O que nós trazemos aqui é um empreendimento jurídico com viés social, institucional. Que viés é esse? É você entender a importância da advocacia para a sociedade, sim. Entender que o saber jurídico é fundamental, técnico jurídico é fundamental para os seus resultados também, sim. Mas é você compreender que ignorar a gestão, o empreendedorismo jurídico na assertividade, na condução dos seus negócios jurídicos, vai fazer com que a sua advocacia seja sempre aquém do que se mostra, do que vem se realizando dentro do mundo no geral, dentro da sociedade. Então, hoje eu trouxe para os doutores um tema que é pitoresco. Nas minhas mentorias, eu observo muito a seguinte questão: Fernanda, agora eu preciso mandar embora um funcionário, não sei como. Fernanda, meu estagiário não consegue fazer nada do que eu peço, ele não entende. Fernanda, eu estou sobrecarregada, não consigo fazer mais nada porque eu estou cansada, a advocacia me consome muito. Veja, quando é o momento no qual eu devo contratar alguém? Quando é o momento no qual eu devo demitir alguém? Qual é o momento no qual eu devo reestruturar os cargos dentro da minha advocacia? Porque também existe isso. O meu funcionário, o meu colaborador está desmotivado. Como eu faço para mostrar para ele como se motivar? Como eu faço para fazer o meu colaborador se sentir realizado profissionalmente? Porque sim, aquele é o trabalho dele. Sim, aquela é a carreira dele. Como eu faço para conduzir a gestão de pessoas dentro da minha advocacia? É esse o ponto que nós vamos trazer aqui. E aí eu trouxe 3 pilares. O primeiro pilar é assim: quando eu devo contratar? O segundo pilar é como fazer a reestruturação da minha advocacia. E o terceiro pilar é devo demitir, como eu faço? Então, presta atenção, porque o assunto é extenso e a gente vai trabalhar aqui de uma maneira bem objetiva, bem concreta, para que esse conhecimento aqui seja o mais assertivo e o mais producente
para que você implemente na sua advocacia hoje. Acabou essa palestra, vai desligar o computador e vai colocar a mão na massa e vai implementar agora, porque nessas 3 fases, em uma delas, com certeza a sua advocacia está, ok? Então vamos lá. No primeiro ponto, quando eu devo contratar? Quando o mentorado chega para mim e fala assim, eu acho que eu quero desistir da advocacia, a primeira pergunta que eu faço para ele é, me conta a sua rotina, me conta como é seu dia. E aí ele começa a contar pela dor, ele começa a me contar o que nele dói, porque é óbvio, ele está procurando uma mentoria para resolver uma dor. Então ele começa assim, eu não consigo mais dar conta de muita publicação. Chega toda hora uma publicação e aí eu tenho que ligar para o cliente quer ficar meia hora conversando. Os meus clientes estão me ligando toda hora em horários que eu não posso atender. Aí me manda no WhatsApp aquelas interrogações em vermelho. Já viu? O cliente te pergunta uma coisa agora, 1 minuto depois que ele fez a pergunta, ele vai lá e manda um monte de interrogação, quem nunca, né? Manda um monte de interrogação em vermelho. E eu fico recebendo isso, eu não estou mais aguentando, eu estou cansada. E eu fui para a audiência ontem, esperei a audiência, agora que nós estamos na virtual, fiquei na virtual aqui, esperando na sala virtual, e o cliente não sabia mexer, mas eu já tinha dado todas as coordenadas, ele não sabia. Veja, ele falou em algum momento sobre tese jurídica? Ele falou em algum momento sobre o saber direito? Em algum momento ele falou sobre alguma sentença que ele perdeu, foi improcedente? Ele falou de questões operacionais. Então, meu colega, quando você perceber que durante o seu dia, a maior parte do seu dia, a gente chama do Pareto, né? A lei de Pareto, que é 80-20. Quando você perceber que durante o seu dia, a maior parte do seu dia está sendo consumida por atividades que são meramente laborais, que são meramente obrigacionais, que são meramente repetitivas, executoras, né? Nesse momento é quando você deve acender o alerta, dizendo, opa, eu acredito que eu posso contratar. Eu acredito que eu posso chamar alguém para trabalhar comigo. Quando percebe, vou repetir, quando você perceber que o seu dia está sendo conduzido, está sendo tomado, sugado por tarefas, você se tornou um tarefeiro dentro da sua advocacia. Ou seja, você faz os recortes das publicações, você faz as diligências com seja seja no pedido de documentos, seja no envio de contratos, seja na realização de procuração, na escrita, no operacional. Tudo que for executivo, tudo que for executório, tudo que for tarefeiro dentro da sua advocacia, é o momento de você observar. Eu posso contratar alguém? Fernanda, e aí? Eu percebi que eu estou fazendo muita atividade operacional. Eu nem consegui ler a última jurisprudência, as últimas leis, eu nem consegui sentar para fazer de verdade aquela apelação importante, porque eu estava preocupada, eu estava correndo atrás de ficar pedindo documentos para o cliente que faltava. Eu fiquei correndo atrás de ligar para o meu cliente para fazer o tutorial da audiência virtual que nós teríamos. Eu fiquei correndo atrás de pedir e-mail para o meu cliente. Quando você notar, quando você perceber que as suas atividades, que a sua rotina está com maior número de atividades tarefeiras do que atividades intelectuais, do que atividades do saber direito, do conhecimento técnico jurídico, é o momento de você entender que, sim, você pode contratar alguém. Ok? Agora, a gente vai mexer num outro ponto que advogado não gosta. Vamos falar de dinheiro.
mas não do dinheiro que a gente gosta, que é a entrada, que são os honorários. Vamos falar do dinheiro que a gente não gosta, que é a saída. Como está o seu fluxo de caixa? A remuneração que você recebeu o mês anterior, o mês passado, é a mesma remuneração que você vem recebendo todos os meses? Você tem mantido um padrão de pagamento, de remuneração ao longo desse tempo? Esse dinheiro, esse caixa, você tem dinheiro em caixa? Você tem hoje um dinheiro que você olha e fala, olha que interessante, esse dinheiro aqui ele consegue pagar, tá sobrando dinheiro, eu estou tendo lucro todo mês na minha advocacia. Porque lembra o meu discurso anterior? O meu discurso anterior é que a advocacia é um empreendimento jurídico, um empreendimento, né, empresarial. Então, pensando nisso, você tem um fluxo de caixa? Você tem capital de giro? Você tem lucro na sua advocacia? Se você observar que você tem caixa para contratar alguém, porque aí vai ser uma despesa mensal. Calma. Vai ser uma despesa mensal, contudo, quando você contrata alguém, o que ele ganha fica pequeno perto do que o escritório vai ganhar. Tá bom? Tá abstrato, né? Vamos trazer por um caso concreto? Joãozinho, Tício, né? Lembra do Tício? Tício quer contratar alguém. O que o Tício faz? Ele vai lá e contrata alguém. Daqui 3 meses o Tício não tem nem o que comer, porque o salário do estagiário, o salário do funcionário dele não condiz com o valor que o Tício tem em caixa, com o valor dos honorários. O Tício imaginou que ia ganhar dinheiro, né? Que ia sair do operacional, então ele imaginou que saindo do operacional ele ia fazer mais dinheiro, mas ele não se preparou para aumentar a prospecção, para virar um homem de negócios, ele só se preparou para se livrar das tarefas. Não é essa a finalidade da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, quando se trata de recrutamento, é você identificar em que ponto aquela pessoa pode atuar. Qual o primeiro erro que a pessoa faz quando ela vai contratar? O primeiro erro é não ver se ela tem caixa para contratar. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é correr para o fácil. Porque eu não sei contratar, então eu vou contratar quem? Sobrinha, você está aqui! Vem trabalhar, sobrinha! Quem nunca? Quem você contrata? Quem está perto. De preferência que seja o seu amiguinho. De preferência que seja alguém que você já goste, confie. Porque você acha que o seu funcionário vai te roubar. Isso é uma crença. Você acha que o seu funcionário não vai te atender. Isso é uma crença. Pessoa desconhecida não vai conseguir atender a minha expectativa. Isso é outra crença. Então, o que você faz? Chama a primeira pessoa que está ali no seu radar. A primeira pessoa que está ali facinha. Você vai lá e contrata. Porque, afinal de contas, é só operacional. Operacional qualquer um faz. Lê do engano. Lê do engano. O engano maior das pessoas é achar que o operacional qualquer um faz. Não. É difícil você manter uma rotina. Se você trabalhar com algum funcionário do TI, que é a tecnologia da informação, todos serão unânimes em falar para você que o que quebra mais computadores é a alimentação errada desses computadores. Eu tenho um monte de amigo do TI, eles podem confirmar. Se você tiver amigo do TI também, fale um pouco sobre alimentar os computadores, alimentar os sistemas. Então, o operacional é fácil para você porque é a sua advocacia, é o seu trabalho. Mas, se você contratar mal, você pode perder dinheiro. Porque resolver ficar tampando ferida, ficar passando remédio, né, em feridas, vai te trazer mais transtorno e aquele desânimo inicial que você tinha vai aumentar cada vez mais, porque você vai falar, caramba, eu sabia, contratar foi a pior coisa que eu fiz. E, na verdade, não, só faltou estratégia, ok? Então, vamos lá. Fernanda, estou estafada
tem muito trabalho, não consigo respirar, minha advocacia não cresce, eu não consigo prospectar novos clientes, porque eu não tenho como parar para pensar como prospectar novos clientes. Por quê? Porque eu estou aqui presa, pensando só, fazendo mais do mesmo, fazendo. Bom, então, tem caixa? Se tem caixa, e ter caixa é assim, tirou o seu prolabore, tirou os custos da empresa, da advocacia, tirou o lucro, porque sim, você ainda tem que ganhar lucro. Aí sobrou quanto? Sobrou X. Ah, então aí eu posso pensar em contratar. Lembrando que esse contratado, ele vai sair também do lucro, né? Por isso que quando a máxima no RH é assim, o funcionário tem que render pelo menos 10 vezes mais do que ele está sendo pago. Se o funcionário, seja qual for o perfil, ele está rendendo para você 10 vezes menos do que uma vez, duas vezes mais do que ele está sendo pago, ele está muito caro. Está muito caro. Ele tem que render para você de 7 para mais vezes mais. Ele não pode render menos do que ele está trazendo de retorno. É simples fazer esse cálculo. No primeiro momento, você vai ter menos desgaste emocional, porque você vai estar se concentrando mais nas questões jurídicas, técnicas. No segundo momento, você já se aliviou, já colocou em ordem todas as suas questões técnicas, jurídicas, porque você já criou um sistema alinhado, né, com aquele operacional. Sabe o que vai acontecer agora? Agora você consegue enxergar como prospectar, você consegue criar estratégias para prospectar os seus clientes, para prospectar novas pessoas, tá? Então, observa, depois de 3 meses, 4 meses, em média, você já consegue ter uma rotina, assim, razoável, adaptada, né, com esse novo colaborador, para que você consiga ver o retorno sobre aquela contratação, tá bom? Então, leva um tempinho, sim, para você ver o retorno sobre aquela contratação, mas não esquece, primeiro caixa, depois você decide quem você vai contratar. Decidiu quem você vai contratar? Quer contratar o irmão, o parente, o tio, o cunhado, o bisavó do tio, o cunhado da tia, da carotinha? Contrata, mas saiba que dentro do escritório, ainda que seja home office, ainda que seja trabalho remoto, dentro do escritório deve haver uma cultura, e a cultura ela é implementada no primeiro dia. A cultura são os seus valores pessoais, o que você tolera e o que você não tolera dentro da sua advocacia. Como você quer que o seu cliente se sinta dentro da sua advocacia? Como você quer contratar o seu cliente dentro da sua advocacia? Isso faz toda a diferença para que você tenha um retorno e enxergue como atender melhor os seus clientes e faça com que o seu atendimento seja melhor e mais robusto. Nota, toda vez que você faz esse alinhamento de como você quer que o seu cliente seja atendido, você vai treinar aquele colaborador, você vai treinar o seu colaborador para que ele atenda exatamente como você atenderia, caso fosse você. Quando a gente pensa em cultura de empresa, em cultura organizacional, em cultura do escritório de advocacia, é nesse sentido. A gente colocar a alma do dono dentro daquele empreendimento. É a gente mostrar para o mundo quais são os valores e os pensamentos e entendimentos que aquele dono tem, por isso aquela empresa vai ter também. Lembrando que a empresa é uma ficção jurídica, né? Porque, na verdade, ela é implementada, ela é criada, elaborada, desenhada por uma pessoa física, e essa pessoa física humana é que vai dizer qual o caminho, qual o rumo que aquele empreendimento deve ser levado. Então, se você vai contratar um parente, não há problema, não há nada que obste, né? Você contratar um parente. Contudo, observa, é conveniente você contratar alguém com tamanha intimidade e que você não consegue demitir depois? Porque sim, quando você vai contratar, você tem que pensar em todos os cenários possíveis.
Se você tiver que dar uma bronca nessa pessoa, será que essa pessoa não vai ficar ofendida demais? Como ela te leva na vida, no dia a dia? Às vezes, é mais fácil você ganhar mais dinheiro na sua advocacia e remunerar e ajudar e dar dinheiro para essa pessoa por fora do que você trazer essa pessoa para dentro do seu negócio e essa pessoa literalmente ajudar a fundar o seu negócio. Cuidado, tá? Pensa que é o seu negócio, é a sua advocacia, é o seu empreendimento. Lembra disso quando você for contratar. Se for contratar, é uma terceira pessoa, então é um empreendimento, é uma pessoa jurídica. Fernanda, mas eu sou advogada solo e eu não pretendo regularizar junto ao AB, não tem problema. Mas vou continuar profissional liberal, eu só vou contratar a pessoa, não tem problema. Mas lembra que você pode ter intenção ou possibilidade de crescer para além no futuro. Então, que tal se você colocar um viés de visão empresarial já agora no seu negócio, para que você possa, quando crescer, já estar maduro o suficiente para suportar o crescimento. Porque sim, crescer também dói. E sim, eu conheço muitas empresas, organizações, advocacias que quebraram ao crescer, porque cresceram sem estrutura. E quando você cresce sem estrutura, também está fadado ao fracasso, tá? Precisa estruturar em todas as fases que estão na sua vivência, no seu dia a dia. Bom, fiz isso, decidi quem eu vou contratar um parente, implementei a cultura, desenhei lá os valores, como eu faço, o que eu quero, como eu quero que o meu cliente se sinta dentro da advocacia, como eu quero que o meu cliente seja atendido, como eu quero treinar o meu cliente. Você vai fazer um checklist para o seu colaborador, para que ele atenda exatamente como precisa ser atendido pelo perfil da sua advocacia, pelo seu perfil. Fez isso? Agora a sua advocacia começou a crescer. Você percebe que há necessidade de aumentar o quadro de colaboradores. Você precisa contratar outra pessoa. Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, e lá ele dá um exemplo que é maravilhoso. Erro da loja de sapatos que promove para gerente o melhor vendedor. Eis que essa loja de sapatos perde o melhor vendedor e perde o gerente. Fernanda, como assim? É simples. Nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gerente. Você primeiro precisa treinar esse vendedor, colocá-lo, experimentá-lo em posições de liderança, para ver como ele se sai liderando. Pagar um curso de liderança para ele, mostrar para ele que você está de olho, que ele está no seu radar. E aí, quando ele estiver robusto, quando ele estiver preparado, quando ele entender o que é ser líder, aí sim você promove. Por quê? Porque você vai ganhar mais vendedores tão excelentes quanto, porque ele já tem um método de vendas, mas você vai ganhar também um líder capaz, preparado. Erro da empresa que quer trabalhar com a meritocracia, sem entender que aquele mérito dele naquele momento, né, aquele acerto dele naquele momento, é porque ele é muito bom naquilo, se especializou naquilo, talvez para a carreira dele não seja nem o que você quer dar, mas sim o que ele está fazendo. Então, pessoal, conversem com seus colaboradores sobre futuro, sobre carreira, sobre programação do que eles querem, do que eles esperam, sobre expectativas, alinhe expectativas com seus colaboradores, porque assim você vai remunerar melhor, você vai cobrar mais e melhor, mais assertivo, você vai promover melhor. Toda vez que você conversa, você abre oportunidade para ter resultados, ok? Fiz isso, identifiquei, já posso promover, olha que legal. Então, vai lá e promove. Promoveu aquele, já treina ele na promoção, no que você espera que ele passe para os demais. Colega, doutora, não suponha que porque aquele colaborador está com você há 20 anos, que ele sabe tudo de gerenciar pessoas, porque ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para ser aquele operacional que você estava fazendo, que ele estava fazendo. Então, muito cuidado com essa subestimação que a gente tem de achar que o outro sabe o que ele deveria saber. Ninguém deveria. Vai lá e fala o que você espera, como você espera e o que você quer.
Chega para ele e conversa. A maioria dos fracassos em relacionamento, seja qual for o relacionamento, é a falta de conversa. Porque quando eu vou te dizer, eu já te jogo a pedra. Eu não falo para você lá no início. Eu já jogo a pedra. Não, conversa. Por que eu estou com vontade de jogar pedra? Calma. Então, ó, não gostei disso. Pode não repetir? Aqui a gente não tolera? Assim não vai funcionar? Seja pontual, assertivo, naquele momento. Passou daquilo, vida que segue. Aí esquece, esquece, entendeu? Bom, terminei a reestruturação, fiz uma reestruturação joia, consegui passar, né, as atividades para aquela outra pessoa. Agora, olha que interessante, eis que surge a oportunidade de eu ter que demitir. Ou porque a pessoa está em desalinho com a cultura da advocacia, ou porque ela infringiu, cometeu uma falta grave, ou porque realmente não é o momento, eu tenho que demitir, eu preciso, sei lá, ir para outros rumos, não sei. Seja qual for a questão, lembre-se sempre, diante de uma alma humana, há sempre outra alma humana. Sim, olha nos olhos dessa pessoa, seja qual for a razão, o motivo. Lembre-se que não é fácil ser demitido. Eu sei que não é fácil demitir, mas é necessário. Em algumas situações é imprescindível. Então a gente entende que é difícil estar na sua pele de ter que demitir, mas entenda que é difícil estar na pele de quem vai ser demitido. Comece identificando os pontos fortes. Eu quero te agradecer por você ter feito isso, isso, isso. Eu quero te agradecer por você ter conseguido aquilo, aquilo, aquilo. Mas, neste momento, nós vamos finalizar o seu contrato por conta disso ou daquilo. Seja pontual. Cuidado, tenha cuidado com a pessoa. Não vai falando, ah, você é um incompetente, vai embora. Não, porque ela não é de todo ruim, senão não teria ficado tanto tempo com você, entendeu? Então, converse numa boa. Assim como ele tem que pensar que sempre tem que deixar uma porta aberta para você, encerra esse ciclo de uma maneira positiva, de uma maneira mais com a maior lisura possível. Mostre para ele que assim, ele não é todo ruim. Ele não atendeu a sua expectativa aqui. Ponto. Neste momento, nesse ponto, você não está satisfeito com o trabalho dele, esse trabalho, mas naquele, ele foi bom. Comece a enxergar coisas boas, ainda que esteja no momento ruim. Faça esse exercício da Poliana, sabe? Do jogo do contente. O que de bom eu posso tirar, extrair desse momento tão ruim que eu estou vivendo? Procura fazer isso. Não é para viver que nem hiena aí rindo à toa, mas é para você entender que sempre há uma evolução, uma desconstrução, um crescimento naquilo que a gente está vivendo naquele momento. Ok? Bom, gente, assim, eu sou Fernanda Ferreira. Encerro agora, então, essa palestra sobre gestão de pessoas na advocacia. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, Fernanda Ferreira Advogada, @Fernanda Ferreira Advogada. Pode me seguir lá, vai ser um prazer te atender, se tiver perguntas, se tiver outras orientações. Assim você vai ter oportunidade de evoluir, de crescer e desenvolver a sua mentalidade. Agradeço novamente ao nosso presidente, doutor Alexandre Rulo, pela oportunidade. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Deixa uma curtida aqui no vídeo, né? Diz pra gente o que essa palestra ajudou na sua evolução profissional. Vai ser uma honra saber o seu feedback. Muito obrigada e, como eu sempre falo, reverbera comigo. Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Enfim, obrigada. Até mais.